Senhor Presidente da República, permita-me que, em nome da direção e do Conselho de Administração da Sociedade Portuguesa de Autores e em nome desta comunidade de mais de 25 mil autores de todas as disciplinas, que aqui está hoje representada no dia em que comemoramos o 91º aniversário desta cooperativa, que é uma das mais antigas da Europa e do mundo, que lhe agradeça do fundo do coração, o que quer dizer que é a forma mais sincera de o dizer e de o sentir, a sua presença, que é também a presença de um autor que nós estimamos e admiramos, nesta festa em que celebramos a criatividade, o diálogo entre os criadores, o esforço de solidariedade e de apoio que normalmente nos mobiliza quando os criadores precisam. Temos a sorte e a alegria de o ter connosco 2 dias depois de termos inaugurado a exposição que está parcialmente patente nestas paredes de homenagem a Humberto Delgado, não só como militar que conspirou e se bateu até à morte pela liberdade e pela democracia neste país, mas também que teve o sonho e o projeto de ser escritor, tendo deixado um romance inédito chamado Elsa, que concluiu no Rio de Janeiro em 1963 e que nós vamos fazer os possíveis para viabilizar a sua edição ainda este ano, com um prefácio adequado que contextualize a sua importância no quadro da produção literária portuguesa dessa época. Por esse motivo ainda ficamos mais felizes com a sua presença e permita-me agora que lhe dirija e vos dirija algumas palavras que sintetizam o nosso estado de espírito nesta hora de encontro e de partilha que é tão importante para todos nós. Ao completar 91 anos de vida, a Sociedade Portuguesa de Autores tem a noção exata da sua responsabilidade e capacidade de intervenção na vida cultural e social portuguesa. É uma das mais antigas sociedades de autores da Europa e do mundo, com um percurso de décadas cumprido em defesa da cultura, dos autores e dos seus direitos. O facto de ser uma sociedade multidisciplinar acentua a sua singularidade e competência pelo facto de haver, a nível mundial, muito poucas sociedades com a transversalidade que nos caracteriza. Representamos e defendemos mais de 25 mil autores de todas as disciplinas e sabemos que a nossa responsabilidade como cooperativa se dilata na proporção exata das novas adesões de autores à SPA, que se tem traduzido na entrada de quase 30 novos criadores em cada mês ao longo do último ano e meio, o que é obra, tendo nós reuniões mensais de direção. A responsabilidade da SPA fica reforçada com a sua presença nos mais importantes órgãos de decisão internacional do direito de autor, podendo eu destacar a minha reeleição em Sófia em abril passado para a presidência do Comitê Europeu de Sociedades de Autores, mas também a nossa presença na direção do Grupo Europeu de Sociedades de Autores, com sede em Bruxelas e também com mandato renovado por mais 2 anos, e ainda na direção do Writers and Directors Worldwide, e também nos grandes debates estratégicos da Confederação Internacional de Sociedades de Autores e Compositores, CISAC, que vai ter no próximo ano, nos primeiros dias de junho, a sua Assembleia Geral Mundial em Lisboa, para a qual teremos a honra de convidar Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, para nos honrar com a sua presença. Temos hoje, a nível global, uma responsabilidade que nunca antes tivemos e que nos anima e mobiliza para tentarmos concretizar com êxito o ambicioso projeto de cooperação lusófona, lançado em 2014 e já com Angola, Timor-Leste e Brasil, estando abertas as portas para que esse processo de crescimento inovador e solidário conte com o envolvimento de Moçambique e Cabo Verde nos moldes possíveis e desejáveis, o que será fundamental para a consolidação do programa já delineado. A lusofonia é, como todos sabemos, um fator de estímulo, mobilização e de fortalecimento de uma inadiável unidade. Esperamos que a estabilidade política e social destes países favoreça e agilize o processo de envolvimento neste projeto de cooperação lusófona. Seremos muito mais fortes se usarmos a nossa língua comum e as culturas que nos estão próximas para mostrarmos que o mundo seria muito mais pobre sem a presença da língua portuguesa, hoje falada e escrita por mais de 250 milhões de pessoas em vários continentes. E daqui a poucas décadas seremos cerca de 400 milhões. Premiamos hoje os melhores de nós,
com as medalhas de honra da SPA e também com o prémio para o autor, alguns daqueles que em diversos domínios muito têm feito para promover a cultura, os seus criadores e os direitos e os interesses que lhes estão naturalmente associados. Para os autores premiados vai a saudação calorosa e sempre amiga da direção e da administração da SPA por tudo aquilo que já fizeram ao longo de vidas de intenso trabalho criador e de defesa da cultura e da liberdade como traços essenciais da vida democrática. Eles sabem que nós sabemos ser solidários sempre que é preciso e, infelizmente e felizmente, algumas vezes tem sido necessário. Para Manuel Alegre, aqui presente connosco, poeta maior da nossa língua, cooperador de longa data desta casa e figura de referência da nossa história contemporânea, vai o testemunho da admiração e do apreço de quem, desde 1965, com a distante e sempre próxima Praça da Canção, nunca deixou de associar o seu nome e a sua obra aos grandes combates da cidadania e da liberdade em Portugal. Quando a cultura e a liberdade se juntam, todos ficamos a ganhar e ficamos mais fortes e mais seguros do nosso lugar na vida e no mundo. O tempo encarrega-se sempre de fortalecer esta convicção. Neste mundo e tempo globais não há certezas. A Europa, que não tem sabido ser solidária no processo de acolhimento e integração dos refugiados migrantes e no diálogo sobre fronteiras e formas de cooperação, continua a ser o berço inquieto do direito de autor que aqui nasceu, logo após a Revolução Francesa e que procura hoje novas plataformas de diálogo, designadamente com a Comissão Europeia, com os países do leste e com os novos e intensos desafios lançados pelas novas tecnologias e pela urgência que o direito tem de perceber essas transformações e de encontrar a resposta célere e adequada para elas. Neste ano, que é também o do centenário do nascimento de Virgílio Ferreira, durante muitos anos associado a esta casa, e também professor do vizinho Liceu Camões, aqui na Praça José Fontana, onde muitos foram votar para que Humberto Delgado pudesse ser Presidente da República num ato que lhe foi roubado politicamente. Aguardamos com serena expectativa a forma como o poder político, de novo com o Ministério da Cultura, irá gerir os assuntos da cultura e, sobretudo, os desafios por nós já lançados, que envolvem, entre outros aspectos, a revisão do Código de Direito de Autor, a criação do Estatuto do Autor Português e um esforço realizado no sentido de viabilizar uma estrutura que coordena a exportação e a promoção adequada dos bens culturais, com o fado e o canto alentejano, tornados pela Unesco Património da Humanidade. Há muito para fazer neste domínio. E se lhe juntarmos a alegria cantante do cavaquinho que o Júlio Pereira tão bem tem promovido, muito mais pode ser feito, de certeza. Após mais de 4 anos e meio de vazio e escasso ou quase inexistente diálogo, estamos convictos de que juntos podemos fazer mais e melhor e de que, separados, podemos entrar numa fase de tensão e desencontro que os autores não desejam, e podemos entrar, sobretudo, num período que a SPA acredita que pode ser produtivo, criativo e com dinâmicas que verdadeiramente nos estimulem. Os consensos e os afetos de que fala o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa são vitais para que o nosso caminho comum se cumpra na diferença democrática, com êxito e genuíno júbilo. Nunca a tecnologia, seja ela qual for, será mais forte que a vontade humana no ato de criar. O Criador é sempre livre e soberano, mesmo quando não dispõe dos meios adequados para vincar essa liberdade e essa soberania. Esta casa, que é estruturalmente, desde a origem, em 22 de maio de 1925, uma casa de cultura, representa a dignidade, a diversidade e a firmeza daqueles que nunca abdicaram da sua independência e das suas convicções na hora de sublinhar o papel exaltante da cultura na construção da vida coletiva e no engrandecimento da pátria que é a nossa. Outros tempos virão, mas irão ser tempos incertos e desafiantes, porque não há certeza nem estabilidade no horizonte dos nossos dias, enquanto as profundas assimetrias sociais, financeiras e económicas fizerem com que haja um vazio de esperança e de sonho na nossa sociedade que só a obra cultural será capaz de preencher, anunciando que o futuro é a grande nau do nosso reencontro e descoberta.
Só a música, a literatura, o audiovisual, o teatro, as artes visuais são capazes de descrever Portugal com as letras da claridade e da alegria, que nunca deixam de abrir portas para um tempo melhor, que só pode ser mais justo, solidário e mobilizador de novas energias e vontades. Juntos, sabemos cada vez mais, em cada dia que passa, que sem autores não há cultura e que sem cultura Portugal fica sempre longe daquilo que realmente vale. E é tanto. Viva a cultura e viva Portugal!